Vamos lá, boa tarde, conselheiros. Tarde. Estamos iniciando a segunda reunião extraordinária do Conselho de Campos. Como expediente, nós temos dois expedientes. O primeiro, a aprovação da ata da quinta reunião ordinária, né, da semana passada, onde havia a aprovação da atualização dos cursos. Antes de colocar para a aprovação da ata, eu gostaria de responder ao professor Maciel, que vai ser colocada, incluída em 2008, a criação dos institutos pelo presidente, tá? Eu fui atrás e verifiquei que a gente conseguiu a aprovação para fazer no PPC de Letras, que já está, então eu solicitei que seja colocado também. Ok? Que como passou de Letras pelo CONCAN com SUP sem problema, CONEM com SUP sem problemas, vai ser feita a inclusão nesses agora que estão para atualização. Ok? Então, isso que foi uma das coisas que ficou em aberto na última reunião que eu estava presente. E, tirando isso, eu posso colocar em votação a ata da última reunião. Então, os conselheiros que aprovam a ata da quinta reunião. A questão de ordem só tem 3 professores e um suplente aqui que ainda não assumiu a... Desculpa, é que eu já estava considerando você como... Eu achei que você já estava, inclusive, com as plaquinhas, perdão. O professor Maciel como suplente, vai assumir a vaga do professor César, que tinha uma reunião já previamente marcada, falei com ele por telefone, e ele não conseguiu desmarcar. Então, a presença do professor Maciel aí compõe o quadro dos docentes. Então, a Fabiana, que é secretária, está falando que o quórum, 10 conselheiros aqui. Então, agora já com devidamente as plaquinhas, o conselheiro Marcelo, eu coloco em votação. Os conselheiros que são favoráveis à aprovação da ata, por gentileza, manifestem-se. Quem é contra? Alguma abstenção? Gustavo, que não estava presente, né? Isto posto, vamos à segunda ordem. Expediente, que é um detalhe do calendário de reuniões do próprio CONCAN. Na verdade, o calendário é só... Nós estamos mantendo, obviamente, todas as segundas, quintas-feiras, né, como era marcado. A única dúvida que nós temos onde ela está marcando ali em novembro, que a segunda quinta-feira é dia... Não é essa de novembro. É de outubro, desculpa. Não, novembro mesmo. Não, é dia 8. Novembro é dia 8, não há problema. O problema é aqui, dia 11, que é a véspera do feriado, 12, 13, 14 e 15. Já teve ocasião onde foi antecipada essa reunião ou atrasada, porque a gente sabe que esses feriados mais prolongados, entrar e sair da Baixada Santista não é muito fácil. Então, o que a secretária quer é que os conselheiros mantenham ou não o dia 11, que é a véspera do feriado. Então, a primeira pergunta será essa: vamos manter ou não? E a segunda é se nós vamos antecipar ou atrasar essa reunião. Se passar a troca da data. Então, a primeira questão que eu coloco é: os conselheiros que são favoráveis a mudar esta data, por favor, manifestem-se. Sete. No dia 11 aqui, que é a véspera de 12, 13, 14 e 15. Essa é para mudar? Para alterar a data, porque ela é na segunda semana. Então,
Os conselheiros, novamente, então, os conselheiros que são favoráveis à mudança do dia 11, por favor, manifestem-se. 6 conselheiros, 7 com o conselheiro Victor. Quem é contra? O conselheiro Alcir e o Josué. 2. E abstenções? O conselheiro Marcial. Então, com isso, ficou aprovada a troca da data do dia 11. Agora, nós temos 2 opções, ou fazer no dia 4 ou no dia 18 de outubro. Então, eu vou perguntar aos favoráveis a tal data. Antes de... não tem nenhuma... A Semana de Ciência e Tecnologia é aqui. 22 a 26. O CAE é setembro. Ah, Não pega nada. É aqui, desculpa, setembro aqui. Errei o mês. Então, eu vou fazer a pergunta. Os favoráveis ao dia 4, levante. Depois eu pergunto os favoráveis ao dia 18. Ok? E aí, depois abstenções. Então, os favoráveis a troca para a antecipação da reunião para o dia 4 de outubro. Só uma questão anterior, posso? Eu estava contando, geralmente fica entre 4 e 5 semanas a distância de um para o outro, né? E antecipando ficam 3. E se a gente postergar, ficam 5, que é a média. Porque em 3 semanas a pauta fica muito restrita. Tá, eu posso Mas colocar... é só a título de eu posso observação. colocar uma situação da direção? No Concam de outubro, vem a prévia do calendário de 2019 para ser aprovado. E depois para ser confirmado na reunião de novembro. Então, para nós, que ainda não recebemos nada da TRE, eu estou fazendo, porque eu sei que vai chegar em cima da hora, se for no dia 18 é um pouco mais tranquilo. Também. Tá? E aí a gente faz isso para essa pauta específica que vai ter que entrar no mês de outubro. E aí a confirmação seria na reunião do dia 8 aqui. Tá? As pequenas alterações. Então, essa é uma condição específica da diretoria de ensino. Tá? Então, vou retomar a pergunta. Os favoráveis a antecipar a reunião para o dia 4, dada a observação do conselheiro Vitor, por gentileza, manifestem-se. Os conselheiros favoráveis a atrasar, a postergar a reunião para o dia 18, por gentileza, manifestem-se. 3, 6, 7. Quem se abstém, qualquer uma das datas poderia ser feita, 2 abstenções. Então, a reunião do mês de outubro fica marcada para o dia 18 de outubro. Obrigada, Vitor. Eu peço que, uma vez aprovada a ata, os conselheiros, por favor, não esqueçam de assinar essa ata, que eu tenho que encaminhar hoje. Então, com a assinatura de todos os presentes. Vamos passar para a ordem do dia. Vou iniciar com uma explicação, já dei explicação para o conselheiro Gustavo. Eu hoje cheguei pela manhã para dar aulas e vi inclusão de pauta. Essa é uma reunião extraordinária. As pautas que foram solicitadas tanto pelo Gustavo quanto pela Lúcia são de extrema importância, mas elas não são urgentes nesse momento, né? E a gente comentou que a reunião teria só a aprovação da ata e o que vem a seguir são coisas, a pendência da reunião anterior, que era a pauta do conselheiro Josué, e uma mudança de calendário que é necessária por causa de formatura, a comissão de formatura, etc., que precisou ser feita e foi mandada para a gente, o memorando da secretaria, foi mandado em tempo hábil. Então eu vou pedir que vocês me desculpem, mas eu não vou aceitar as inclusões de pauta e ficarão para a próxima reunião ordinária, né? Em função disso. Eu acho que é isso que tinha. Pois não. Só tem hoje. É extraordinário rapidinho. Eu queria entender quais pessoas definem o que é urgente, porque ao meu ver, o tema que o Gustavo
propôs de inclusão também é urgente. É um tema que debate um processo de ou não democrático, né, de oportunidades, de debate. É um tema referente à organização de estudantes. Então, é mais, na minha visão de ver, é mais que emergente e urgente esse debate. Então, eu discordo da presidenta aí, mas eu quero colocar em votação no Conselho para a inclusão dessa pauta ou não. Eu lembro que em outras reuniões extraordinárias, né, a gente sempre incluiu pautas e nunca teve problema. Inclusive, eu acho que no comentário do Robson da última reunião, se falou em reunião extraordinária para tratar do assunto, né, que não tinha, que o Josué pediu para que fosse para a próxima, que já estava esgotado o tempo, e que poderia até surgir mais, inclusive, outras pautas. Então, eu não vejo problema em estar incluindo uma pauta dessa importância, como o Marcelo comentou. Consta no regulamento que cabe ao presidente da mesa aceitar ou não a inclusão. Isso foi falado na última reunião. Em função do que foi falado também na última reunião que eu estive presente a maior parte, essa reunião seria uma reunião extraordinária, curta, para aprovações de coisas emergentes. Eu comentei aqui que não é que eu não acho importante, não, pelo contrário. É extremamente importante por achar que é um tema que vai demandar uma conversa mais longa, uma discussão maior, por uma série de coisas que aconteceram e que os conselheiros vão propor algumas iniciativas. Eu acho que a gente precisa estar numa reunião ordinária que tem uma duração maior. Em função também disso, nós temos, além desta reunião hoje, nós vamos receber aqui pessoas externas, né, em função do CAIE, em função da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e foi agendado para as 3h30, na verdade eles vão chegar às 3 horas, serão recebidos pelo nosso diretor de pesquisa, e depois eu e mais 2 conselheiras estaremos nessa reunião. Exatamente por ter sido uma extraordinária, onde a pauta já estava mais ou menos acertada. Então, de maneira nenhuma eu estou dizendo que a pauta não é importante. Lua, muito pelo contrário, eu não estava sabendo uma série de coisas, fiquei sabendo em função do seu documento. Mas é só uma questão de logística. Mas eu poderia simplesmente, enquanto presidente, negar. Está no regimento. Mas eu vou acatar o pedido do professor Marcial e colocar em votação. Só que realmente nós vamos ter que cumprir o horário em função... talvez isso vá prejudicar o nível de discussão, né? Porque a gente vai ter que encerrar para atender a outra demanda, ok? Então, pois não. Só uma questão de ordem. Qual o teto nós teríamos para essa reunião? 3h30. 15h30, tá. Ah. Só um minutinho. A Yara está perguntando se ela pode vir. Eu posso ver. Ela ainda nem saiu de casa. Também tem isso, uma aluna que é importante para a discussão, que não vai estar presente. Como vai só até as 3h30, se ela nem saiu de casa, acho que não vale a pena. Fala para ela ler o regulamento. E fala que o recado é do Maciel. Então eu vou colocar em votação, ok? Essa pauta específica, porque a outra pauta, ok? Você retira a sua pauta e deixa para a ordinária, então, por favor, fica para a ordinária. Então, a pauta específica do Gustavo, você que fez a inclusão, você vai para a votação ou você retira a sua pauta? Você que tem que tomar a decisão, enquanto conselheiro. Votação? Perfeito. Não quis passar por cima de você. Então, os conselheiros que são favoráveis à inclusão da pauta, né, como último item, a pauta do conselheiro Gustavo, por gentileza, manifestem-se.
7 votos. Os conselheiros que são contrários, por gentileza. 3 votos, são os 10 presentes. Estamos felizes. Ok, então vamos incluir, mas infelizmente vai ficar nessa pendência do horário, tá? Eu acho que não vai ter muita discussão, infelizmente, que seria interessante. A pauta que nós vamos iniciar é a discussão sobre o assunto do refeitório que o Josué colocou, né, na última reunião, e eu solicitei a presença da diretora de administração para que ela possa explicar um pouquinho para a gente. Acho que todos receberam o pregão, né? Foi lá para vocês vocês entenderem um pouquinho o que aconteceu. Então, eu vou pedir que a Ana Cláudia tenha o seu tempo para explicar o que aconteceu no pregão. Então, os conselheiros permitem que a diretora tenha a palavra? Ok. Perfeito. Ana. Não chegou a ser um pregão, foi só um projeto, né? Que nós fizemos e elaboramos. Como o valor ficou acima do que o campus tem no orçamentário, a gente não prosseguiu com esse processo, né? Nós estamos buscando meios para viabilizar essa utilização do restaurante, tentando uma parceria com a prefeitura, a gente dando subsídio de alimentos e a prefeitura a mão de obra, mas isso é uma conversa muito recente ainda. Nós recebemos sim uma complementação do PENAI, mas é um valor muito pequeno. Para esse ano foi R$45 mil, quer dizer, não chega nem próximo do necessário para a gente colocar o restaurante para funcionar, porque a gente tem que subsidiar os alunos de ensino básico, né? Então, o campus, neste momento, neste ano, não tem previsão orçamentária para estar colocando o funcionamento, né? Abrindo um processo de licitação. Até porque quando você abre um processo de licitação, o diretor precisa assinar dizendo que tem aquele recurso, né? E uma verdade, nós não temos para esse ano. Pensamos em várias outras opções, que é utilizar, em vez do aluno receber o auxílio, a alimentação do pai, ele receber a alimentação, né, em loco, e tem outras discussões que a gente pode estar fazendo aqui no CONCAM, os membros do CONCAM, pensando, ajudando a administração e a gestão nessa questão. Eu não sei se tem algum questionamento. A minha questão isso é uma promessa de campanha, né? O conselheiro Alci compartilhou nas bases do Sinasef, que era uma promessa de campanha do atual Molde, né? Presidente, o reitor do Instituto. O que a gestão está fazendo com relação à reitoria? Se tem algum retorno dele, se tem alguma cobrança com relação a isso, de garantir que venha recurso para esse restaurante aqui? Qual é a articulação que está existindo entre a gestão aqui do campo e a reitoria? Antes de responder a pergunta, eu não sei até que ponto esse assunto foi esgotado ou não, mas eu lembro que de reuniões anteriores, a discussão se o pai serviria de verba para subsidiar o restaurante, eu, pelo menos, posso estar equivocado, mas o meu entendimento é de que esse assunto havia sido meio que debatido a contento, né, e parece que isso, até onde eu entendo, é ponto pacífico. Então parece que é um assunto que já foi pauta de reuniões do CONCAM anteriormente. E que foi decidida de que deveria se pensar outros meios e não fazer a utilização, vincular a verba do pai que o aluno tem direito a usar
aqui ou ali, de uma forma ou de outra, a questão da alimentação. Pelo menos esse foi o entendimento que eu tenho das discussões que foram feitas. Conselheiro Jair, eu estava nessa reunião onde houve a discussão, eu não sei se eu estava presidindo ou não, mas eu lembro que eu estava na reunião, e ficou deliberado pelos conselheiros que o pai não se ia mexer no pai, vamos dizer assim. Mas uma coisa fique certa, o pai, ele não é para o aluno receber o dinheiro e fazer o que quiser. Ele vem uma rubrica para alimentação, uma para transporte, outra para moradia, creche. Então, o que se tentou na época era, em função do preço, e essa cotação que foi feita, ela é mais barata do que muitos outros situações e outros campi, né, que também fizeram a mesma solicitação, o mesmo pregão, pelo menos o processo. E se vocês olharam atentamente, 800 e mais de 800 mil só para alimentação. Eu acho que o nosso orçamento esse ano não chegou a 1 milhão, chegou? Não, o orçamento do campus deu 2 milhões, né? 2 milhões e pouco. Então a gente ia usar Pouco mais de um terço? Pouco mais de um terço só para alimentação. E o nosso cobertor é extremamente curto. Né? A gente sabe que mesmo os 2 milhões a gente não consegue repor uma série de coisas, né? E a gente não pode abrir mão, pelo menos vocês também decidiram na mesma reunião, dos contratos que já tinham sido mexidos para manter vigilância, limpeza, portaria, esse tipo de coisa. Então, quando a Ana falou aqui sobre o pai, porque naquele momento, eu lembro bem desse número que ficou guardado, que era mais ou menos 500 mil reais que seria para alimentação. Então, esse valor de 800 cairia para mais ou menos 300, o que talvez, esticando daqui e de lá, entrasse no nosso orçamento. Mas a partir do momento que foi negado aqui no CONCAN, está se buscando alternativas. Então, auxílio da prefeitura, esse tipo de coisa. O que tem que ficar claro também, até que tem aluno aqui do ensino superior. Nós temos a obrigatoriedade por ser uma escola profissionalizante, mas ensino básico, né? A gente tem que fornecer esse alimento para o aluno desse nível, não para os do ensino superior. E enquanto está nesse problema, a gente tem fornecido lanche seco para os alunos, em especial aqueles que fazem contraturno por causa da grade de disciplinas, que eles têm que ficar 1 ou 2 dias, dependendo do ano, aqui na escola para ter 2 aulas a mais. Então, só que fique muito claro isso. O que ficou proposto também na reunião sobre o refeitório, que quando chegar, acho que é setembro, por aí que a gente começa a mexer no orçamento, mais ou menos isso, e vierem os valores provavelmente glosados, que a gente tem perdido, né, o orçamento a cada ano, a diretoria de administração trará para o CONCAN com todas as nossas despesas fixas e também as variáveis, para que o próprio CONCAN ajude a decidir quais são as nossas prioridades, porque, né, se o cobertor vai deixar o pescoço frio ou o pé frio, né? Mais ou menos isso nós vamos decidir aqui em conjunto. Essa foi o resultado dessa última reunião, tá? Eu acho que o Ana talvez tenha mais alguma coisa para explicar. Respondendo ao professor Maciel, o diretor do campus mandou um e-mail cobrando o reitor, né, perguntando quais seriam as diretrizes que deveria tomar. Além disso, uma questão que eu esqueci de citar, a gente abrir um restaurante, a gente tem que contratar uma nutricionista. E o campus não tem esse cargo, né? A gente não tem essa vaga, né? E eu fui até Minas Gerais fazer um curso do PENAI, do PA, Plano de Alimentação, e é um dos itens que a gente tem que solucionar. A gente tem que contratar, efetivar uma nutricionista para estar acompanhando. Não vale a empresa que for contratada ter uma delas, nós temos que ter uma do quadro, né? E essa vaga já foi negada.
Nós já solicitamos formalmente e fomos negadas, porque nosso campus está com um número maior do que o permitido de técnicos administrativos, né? E a solução é a gente mexer no nosso orçamento de uma forma que contemple esse recurso, a gente tenha esse recurso para fornecer a alimentação para o aluno. A reitoria não tem um recurso para destinar para isso. E como eu falei, a gente tem esse direcionamento do PENAI, que é R$45 mil no ano. Um aluno, eles pagam 31 centavos. Um aluno que estuda no contraturno, 1,20, uma coisa assim, não estou lembrando do valor, que é um valor irrisório, não dá para fornecer um alimento, né? O ano passado nós recebemos esse recurso e nós compramos o suco, né, que a gente fornece hoje para o aluno. Só uma dúvida, porque se essa questão da nutricionista é uma exigência, o Ministério colocou a gente numa sinuca de bico, né? Deu um presente de grego, né? Oferece a verba para poder construir um restaurante, depois fala, se não tiver um funcionário X, um profissional da área para exercer, a gente não vai criar vaga, não vai contratar, então a gente está com elefante branco no meio do pátio, sem saber o que fazer com ele. Independente da verba surgir ou não, esse é um problema que precisa ser solucionado anteriormente. Porque se a nutricionista da empresa que for contratada, licitada, não puder ser utilizada, e a pergunta que fica é, não pode por quê? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Eu acho que isso tem que se procurar verificar, porque sendo uma profissional habilitada para trabalhar e se eventualmente no contrato de licitação, se isso pode constar ou não, ou se não pode constar por que motivo. Então, são perguntas que precisam ser respondidas, né? Porque senão a gente suspende a discussão do restaurante enquanto a MPOG não liberar uma vaga de contrato, uma código de vaga de concurso para isso. Agora, se isso não for, eventualmente, e tiver como manobrar essa situação, mas se não tiver como manobrar, a discussão se encerra aqui, né? O meu entendimento é esse. Outros institutos estão fazendo uma manobra, quer dizer, alguns campos que têm nutricionista estão atendendo a outros, né? Tipo, apadrinham, tá? Mas a lei é clara que tem que ter uma, tá? A gente não vai deixar se a gente tiver o recurso, a gente não vai deixar de colocar o funcionamento, só que nós não está legalmente, né, amparados. Claro que é muito melhor você fornecer e não ter um item ali que não seja atendido, porque no projeto a gente pede uma nutricionista, a empresa também tem que apresentar a nutricionista dela, mas tem que ter um acompanhamento da nossa. E também tem uma discussão entre os nutricionistas do Instituto, que eles não querem também ficar responsável, tem uma legislação do cargo deles que não permite isso. Então é uma sinuca aí que, como bom brasileiro, a gente vai ter que dar um jeito. Mas eu acho que o preocupante é o recurso mesmo, né? É um dos itens que é legislação, tá? Essa questão da legislação do PENAI que exige que a gente tenha uma nutricionista acompanhando a alimentação. Eu posso depois disponibilizar para vocês. O nosso ex-conselheiro Vitor gostaria de fazer algumas perguntas. Você pode abrir para a votação para ele falar? Alguém é contrário à fala do... Tem alguém contrário à fala do Vitor? Você é contrário à fala? Sim. Você não quer que Vitor fale? Por favor. Não fala. Já estou levantando, adianta. Pode falar. Não precisa falar não. Perguntar se alguém é contra, se ninguém se manifesta. Algum conselheiro se opõe à fala do ex-conselheiro Vitor Alves? Então. Não, Vitor. Posta a voz. Estou pensando assim, em algumas outras reuniões vocês foram discutindo algumas compras que deveriam ser feitas pelo Instituto para que pudessem ser liberadas algumas salas. Por exemplo, aquela ideia de containers, de salas enlatadas, sabe? Não sei se passou por aqui. E eu não lembro se ela foi acatada ou não.
eu penso que existia essa verba para esse negócio. Só que se a gente meio que enxugasse alguns setores, eu não sei se existem algumas diretorias que são excedentes, eu não sei se estou falando alguma coisa que eu não sei, mas é uma forma de utilizar a nossa instituição para que a gente pudesse alimentar nossos alunos, porque tem muita gente que meio que precisa dessa escola e realmente fica difícil mexer com o pai, mesmo que seja necessário. Tipo, nosso alimento pronto, eu acabei lendo a licitação que vocês compram, né? Tem um negócio, eu não entendo esses termos, RP, pregão eletrônico, mas eu acabei forçando esses documentos e a gente nem está recebendo mais desses alimentos de certo modo que acabaram. Então, a gente meio que vamos ficar com aquele negócio, o que a gente pode fazer? Eu sei que em alguns outros campos eles conseguiram falar com a prefeitura, Hortolândia, conseguem, e até São Paulo, eles têm dinheiro para esse alimento. Por que a gente não tem gente pequena assim? São Paulo tem a grana toda. Eu estou pensando naquela situação que os alunos, a quantidade de alunos recebem de acordo com o campus, ou seja, aqui tem vários cursos, vai ter mais dinheiro, né? Não tem esse contingente de gastos, não tem mais. Tem, mas não é assim. Não é assim, entendeu? Então, achava que cada um recebia, de certo modo, R$ 7.500 por aluno, alguma coisa dessa maneira. Não é assim. Não é mais? Depende do curso, depende do... Então, depende da infraestrutura do campus. Eu penso assim, a gente está expandindo nosso campus para ter ensino à distância, não é? Existem esses pequenos estudos que podem aumentar nosso orçamento. Ele vai conseguir dar esse orçamento para a gente conseguir ter um RU aqui, com todas essas coisinhas que podem ser alteradas, digamos que um pouco da portaria se retirar uma parte, um pouco esse tipo de coisa, porque a situação está um pouco complicada. É isso que a gente pretende fazer. Esse é o caminho, que a gente pretende fazer. Mexer no orçamento na medida que é possível. Né? Agora, não é por aluno, tá? Infelizmente não é por aluno, é por aluno, por curso, por nível, tem uma série de prerrogativas aí que fazem que o aluno de um curso integrado em informática tenha o valor diferente de eventos, por exemplo. Então, tem uma série, uma tal de uma matriz CONIF aí, que nos norteia para isso. Esse é um dos problemas. O segundo problema é a gente conseguir que os nossos professores... o grande problema está mais na educação básica, né, no física, química, matemática, português, porque para a gente poder colocar cursos à distância. Porque a gente precisa de professores que primeiro estejam capacitados para isso, já tenham feito as videoaulas, etc, etc, para que a gente possa estar junto a um polo ou se tornar um polo em EAD. Aí realmente o número de alunos multiplica e aí a nossa verba poderia multiplicar. O problema é que nós não temos professores que consigam, temos poucos professores que além de ter a capacitação, têm hora disponível nas suas pitches, né, nos seus programas individuais de trabalho. Então a gente está meio engessado por uma série de coisas. Mas foi por isso que na reunião que o Jairo comentou, sobre quando se discutiu o caso do pai na alimentação, ficou decidido que no orçamento para 2019 seria trazido aqui para que todos juntos pudessem analisar e aí definir, tiraria da onde, como, quando, para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Mesmo levando em consideração que nós não temos a nutricionista, ficaríamos pendurados numa nutricionista de um outro campus que tenha, mas a gente precisa que ela tenha um cuidado de vir eventualmente aqui, porque só a nutricionista da contratada, né, querendo ou não pode puxar a sardinha para o seu lado. Então a gente precisa ter um acompanhamento de alguém da área que possa entender. Então são todas essas... são muitos detalhes para alguma coisa que não é simples. Então, como o conselheiro Jairo falou, é isso. Legal, a gente tem que dar alimentação, está na lei, ganhamos, né, orçamento, verba para construir o refeitório, e agora? O que eu posso dizer é que
Estamos em negociação com a prefeitura de Cubatão, que também não está sobrando dinheiro, né? Mas eles estão... a gente está com um bom contato, um bom nível para tentar ver o que eles podem nos ajudar para que a gente possa, o quanto antes, colocar o restaurante estudantil para funcionar. Pois não. Bom, ao contrário do que o Jair comentou, de que essa situação acaba terminando, né, as discussões se encerram aqui, eu acho que não se encerra aqui, realmente, né? A gente tem que cobrar. Até porque me parece que os nossos gestores trouxe o mesmo da política, né, lá do Congresso, aquele negócio todo, trouxe para dentro de uma instituição. Promessas, promessas e mais promessas. E essas promessas levaram votos, né? O Modena, ele recebeu votos por conta disso, de refeitório, né? Recebeu voto. Tem outra questão agora, o outro problema de Libras, e tudo é assim, né? Não, existe lei, existe a lei do RU, existe a lei de Libras, dos intérpretes e tudo mais, e não se faz mais nada, né? Fica refém, né, dessas promessas, e a gente vai cobrar de quem? Eu acho que essa situação não pode ficar só no âmbito de um campus, né? É preciso cobrar e cobrar realmente de quem foi o responsável por essas promessas. Então, é isso, gente. A gente não pode ficar calado aqui, né? Se os alunos estão aqui querendo algumas alternativas, nós estamos vendo que está complicado. Existe realmente, né, o Vitor comentou aqui a respeito de economia, existe um decreto que se tem que se economizar dentro do campus, né? Isso foi posto até aqui no Concam. Inclusive foi feito na própria portaria, né? Quando tinha 12 vigilantes, cortaram metade para poder diminuir, né? Então acredito que também dá para diminuir talvez telefone, não sei, diárias, né? E não sei se andaram mexendo nessa parte, né? Outras partes mexeram, mas talvez essas alternativas aí para melhor. O Vitor comentou até da escola de lata aí, o pessoal pensou assim, não, eu falei, não, ele está com a razão. De repente não tem a necessidade no momento, né, de alguns contratos entrarem agora e dar preferência pro de alimentação do refeitório. Porque não pode a gente ficar todo dia entrando e saindo vendo o refeitório vazio, cheio de... vazio não, com cadeiras, né, depósitos, estão depositando lá os desfazimentos lá no caso, né? Então, gente, a gente tem que discutir mesmo e não pode ficar só nesse âmbito, não. A gente tem que cobrar. Só para finalizar, né, eu acho que tem que ser uma discussão de todos, né? Vamos mostrar aqui, já vou fazer uma prévia do orçamento. Telefonia nós diminuímos bastante, eram 20 mil, agora 7. Nós estamos reduzindo no que pode, né? No que dá, ou a gente pensa, né? Então vamos discutir aqui. Só que tem outras demandas, né? Que o próprio Concam passou para a gente. Catraca, vigilância eletrônica. Então, tem muitas demandas. O Contânia foi aprovado aqui, né? Quer dizer, a gente vai ter que ver quais são as prioridades efetivamente, porque não dá para a gente ficar mudando de prioridade. A gente tem que fazer um planejamento, né, de acordo com aquilo que a gente tem. E assim, é o Brasil, infelizmente.
A legislação, a Constituição prevê saúde, alimentação, moradia e um monte de outras coisas que a gente atualmente não vê efetivamente acontecer, né? Eu acho que aí tem que ser uma briga dos alunos e de todo mundo. Ninguém quer que o restaurante fique parado lá fechado. Você acha que é bom eu ver aquilo ali todo dia? Não é. Para uma pessoa que está ajudando a administrar a escola, não é. Só que eu não tenho de onde tirar. Então a solução tem que ser em conjunto. Nós temos que buscar a melhor maneira de progredir, né? Não é só críticas, não é só... Vamos discutir entre nós e achar a melhor solução. Tá bom? Obrigada. Câmera bem desse lado da câmera eu não estou muito acostumado. Eu acho, Aninha, que a questão não é do campus. E o que eu vejo é que foi dado um restaurante e que esse restaurante foi pago com dinheiro público da Federação do Brasil. E que quem fez isso tem que ter uma responsabilidade nisso. Então não tem que ter uma verba tirada daqui, achada ali, pedida na prefeitura. Tem que ter uma destinação de verba para o restaurante, já que deram um restaurante. Se o governo deu um restaurante, tem que manter o restaurante, tem que ter uma verba para isso. Então eu dou uma escola e não dou dinheiro para fazer escola. Então eu mando fazer um curso e não dou dinheiro para contratar um professor. Então eu te dou um carro, mas não te dou um motor. Então eu exijo que você ande, porque dentro da lei você tem que andar. Não. Eu acho que o que a gente tem que fazer é cobrar da gestão. Tem que cobrar. Os alunos vão cobrar de você. Você cobra da reitoria. Se o reitor não deu, vai cobrar de quem está acima do reitor. Porque ele pode chegar e falar, mas eu não tenho, não dá. Então, sempre você tem que ir para o nível acima. Até chegar no nível e ir para a Justiça e Ministério Público, seja lá o que for. Até o aluno, porque às vezes a gente fica assim, não vou entrar porque a administração não é uma questão pessoal, não é uma questão local, é uma questão legal. É uma questão que a gente tem que correr atrás do direito e que quanto menos a gente correr atrás, como disse o Alcir, mais tempo vai demorar. Infelizmente estamos vivendo esse Brasil de novo, né? Então não fica assim, nós não estamos cobrando de você algo que você não esteja fazendo. O que a gente está fazendo é cobrando algo que tem que ter, porque é um direito e a gente quer saber como e de quem a gente deve cobrar. Aí eu acho que o papel da gestão seria o quê? Orientar a comunidade diante dessa cobrança. Já cobramos do reitor, ele disse que não tem, está enrolando a gente, entendeu? Vamos para o CONIF, faz carta, aluno faz abaixo-assinado, a gente faz piquete, ou o que for, para ajudar a gestão e resolver uma questão que é nossa, que é o que você falou. Quem está feliz com isso? Ninguém, né? Fica assim, não, tá, querida? A questão, quanto à gestão local, já cobrou do Modena e todos os pertinentes, né? Não é só o Cubatão que passa por isso, e não é só o Instituto de São Paulo. Então, o que a gente tem é que essa é uma pauta que o CONIF vem discutindo exatamente por causa desse achatamento de orçamento, e assim como todos sabem aqui, é campanha, é promessa de campanha de presidente, de governador, de todo mundo aí. E a gente tem que estar unido para tentar realmente reverter. Talvez nesse ano, um ano político, quem sabe a gente consiga uma melhora no orçamento. Eu ainda acredito em Papai Noel, né? Para você, eu levanto. Mentira, gente. Então, a respeito desse convênio, não sei, é com a prefeitura aqui de Cubatão, mas se tentando que é uma nutricionista, é isso? Que foi montado o convênio, Não só. uma parceria, uma mão de obra, mas de nutricionista. Não só nutricionista. Ah, tá, não, porque assim, eu tinha pensado o seguinte... Merendeira, esse tipo de coisa para poder baixar o custo. Tá. Não, porque eu tinha pensado o seguinte, que a gente tem... a Unifesp Baixada Santista tem o curso de nutrição, né? E eu não sei, como ali também é uma instituição federal, será que eu não teria como, sei lá, entrar em contato, buscar alguma parceria, alguma coisa assim, porque tem um curso de nutrição lá, né, em Santos. E aí, não sei, pensei se poderia, sei lá, entrar em contato e, de repente, ajudaria alguma coisa, né? Sim. Porque lá tem os profissionais, né?
Eu queria só fazer um registro histórico, porque o que a gente vive não é fruto de promessa de campanha de ninguém. O que a gente tem no governo hoje é uma situação completamente alheia à vontade da população brasileira, alheia à vontade política. A emenda constitucional que previu e já foi aprovado o teto de gastos para educação, saúde, isso em campanha nenhuma presidencial seria aprovado. O que a gente está vivendo hoje é fruto de um golpe, é fruto de um golpe parlamentar, jurídico, midiático, que está aí. Então a gente vive falando, discutindo como se a gente estivesse no âmbito de uma normalidade política, jurídica, como se fosse... E não é, a gente está retrocedendo décadas, né? Quem viveu esse período em períodos anteriores com corte, com orçamento, praticamente sem orçamento para tudo, né? E você tem uma expansão, uma política que foi dada, até acho que a necessidade e a solicitação do conselheiro Marcel na semana passada de frisar a questão do que virou o Instituto Federal na mão do Lula, por exemplo, não é algo assim, um detalhe que faltou na redação, não, ele demonstra uma série uma proposta política, um projeto de país diferente do que está aí, né? A gente está falando de educação básica e de repente começando a discutir EAD na educação básica, que é tudo que o sistema Croton quer, tudo que a iniciativa privada quer. Então, se a gente ficar olhando a isso tudo de forma passiva, sem se organizar, né? E aí eu já me antecipo um pouco, porque esse tipo de organização de debate, ele tem o interesse dos alunos e vai pegar na pauta seguinte que a gente vai discutir também. Por isso eu acho da importância. Quando eu parabenizo o Vitão quando ele fala, né, e dizendo da Ana Cláudia, não é uma questão pessoal, muito pelo contrário, a gente não está aqui para criticar e apontar o dedo, a gente está caminhando junto no mesmo barco. Se o barco fura, todo mundo afunda junto. A grande questão é que a gente precisa se unir de certa forma para pensar, ainda que com posturas políticas diferentes, aqui e ali, não é problema isso. Acho que a democracia ela vive dessa pluralidade, a gente poder ter a oportunidade de saber os meios, nos fortalecermos para eventualmente fazer. A gente está vendo a discussão da paralisação aí das 30 horas, foi proposta uma data semana passada e o pessoal ficou a ver navios, assim, umas coisas. Então a gente está vendo as coisas acontecerem com uma certa, talvez com uma certa letargia, que a gente precisaria ficar atentos e se unir nesse campo, assim como tantos outros, para a gente entenda a possibilidade de pensar uma estrutura eleitoral normal, se é que isso vai ocorrer, vira a possibilidade de melhorar a situação novamente. Mas o direito sempre é fruto de muita luta, direito não cai do céu, eu sempre falo isso para os meus alunos. Muito bem, parabéns. Obrigada, Jair. Eu acho que José, você que propôs a pauta e, pelo que eu consigo entender aqui, após as explicações todas e todos os comentários, nós vamos tentar fazer alguma coisa a partir do próximo orçamento, que isso está no nosso âmbito aqui. A gente vai ter uma ideia do dinheiro que vem e a gente aqui vai tentar administrar a melhor maneira de como gastar. E algumas coisas que nós estamos falando aqui, Jair, Vitor e tal, não está aqui na nossa alçada de Concan, né? Infelizmente, talvez a gente pudesse resolver alguns problemas, né? Mas não cabe aqui. Então, cabe a gente continuar brigando por isso, mas tentar resolver o nosso dia a dia, e é isso que eu acho que é a finalização desse item de pauta. Eu não sei se você está satisfeito, quer fazer algum comentário? Eu fiz a solicitação porque no ano passado, quando entrei na escola, na primeira reunião de pais, a coordenadora sociopedagógica, explicando para os pais sobre como funcionava o processo, ela disse que o restaurante estudantil estava sendo construído e tudo mais, e hoje, não sei se, não lembro o mês que ficou pronto, mas quase um ano depois... outubro do ano passado. Sim, quase um ano depois, a gente vê que passa ali, a construção está pronta, né? A gente vê um prédio bonito, só que não está funcionando. E eu conversando com o Vitor Alves, ele falou, vê com eles o que está acontecendo, porque a gente não sabe, a gente só vê o prédio, a gente não vê o que está acontecendo, o que eles estão fazendo em relação a isso. A gente percebe que as coisas não estão fáceis, né? Tanto é que
teve uma certa indignação por causa do processo seletivo, que foi por conta da quantidade de verba, né? E a gente acredita que é por causa disso, mas a gente também não sabe, fica só conversa de corredor, não sabe o que realmente está acontecendo. Então, muito obrigado a vocês que esclareceram e eu agradeço. Então, o que, enquanto na presidência da reunião de hoje, eu solicito que os alunos, né, não só os alunos, mas especialmente os alunos que trouxeram essa demanda, multipliquem essa informação, porque isso vai nos ajudar em qualquer ação que a gente tenha para tentar minimizar o problema, porque resolver a curto prazo a gente não vai. Porque, como eu te falei, ficou pronto em outubro do ano passado, aí começou todo esse problema aqui do pregão, que seria para abril, para junho, e cada vez nós estamos tendo o orçamento cortado e ficou inviável. Então agora, no próximo orçamento, a gente vai tentar aqui em conjunto, pelo menos minimizar a situação. Ok? Só uma perguntinha para a Cláudia. Eu não li, não é o pregão, né? Que você disse que foi disponibilizado, né? Tem o valor de quanto custaria a refeição? 7,60. Assim, é um valor que não pode ultrapassar, né? É um valor máximo. Mais baixo que isso não conseguiu. Que a gente vê lá fora, né? Você consegue comer quase com esse valor. Não, pode então, baixar, porque é uma isso. licitação, um pregão, pode baixar. Entendi. Mas o valor que a gente conseguiu de preço de mercado mínimo foi esse. Tem uma outra discussão ali. E já foi um avanço em relação ao que tinha sido passado naquela discussão anterior, que estava girando em torno de 14, 15 reais. Isso, 14, 15 reais, aí conseguiu por 7,60 e alguma Tem coisa. já vê pregões que já aconteceram. O Campo Suzano conseguiu fazer, né, por acho que é 7, é esse valor, 7,60. Ok, então vamos para o próximo item de pauta. A coordenadora da Secretaria, né, dos Registros Acadêmicos, encaminhou um memorando solicitando duas alterações do calendário. Na verdade, eu vou começar pela segunda alteração que ela solicitou, que a data da formatura dos cursos superiores, ela vem marcada no calendário, e são 2 datas ao longo do ano, e para esse ano estava marcado dia 24 de outubro, uma quarta-feira. A gente tem feito fora daqui da escola, porque existe um grupo aí trabalhando relativamente bem, vamos dizer assim, com questão de evasão e retenção. A gente está conseguindo formar 40 e tantos formandos, e isso não cabe aqui no nosso auditório. A gente tem usado lá o passo, né? Agora pode até ser no ginásio, a gente estava usando o passo da prefeitura lá. E é que no ginásio é ruim a acústica, né? Por isso que a gente mantém lá, a gente está com um acordo bom com a prefeitura, então a gente tem conseguido esses horários. Só que no dia 24, quando isso foi marcado, né, em mais ou menos em outubro, novembro do ano passado, não estava definida qual seria a Semana da Ciência Nacional, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, desculpa. E essa data sai efetivamente só lá por março, abril. E a semana caiu exatamente na semana do dia 24. Então a solicitação da Secretaria é postergar para o dia 31. Por quê? Porque tem todo o trâmite com a Prefeitura para que aconteça o cerimonial e para que os formandos se preparem também, né? Então tem pequenas comissões de formatura dos cursos superiores. Então ela solicitou que a gente pudesse fazer a alteração, porque eles ainda não estão sabendo, eles só viram no calendário, mas a partir do momento que está oficial, a Secretaria chama os formandos para começar a acertar toda a burocracia que precisa para a formatura. Então, como isso começa agora, já no início do mês de setembro, ela pediu que a gente fizesse a troca. Então, eu vou colocar em votação primeiro esse item, que é a alteração da data da formatura dos cursos superiores do dia 24
de outubro, que está no meio da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para o dia 31 de outubro, que é uma semana para frente. Os conselheiros favoráveis, por favor, manifestem-se. 10. Unanimidade. Ok. A segunda situação que ela relatou é o que acontece. Normalmente, o pedido de aproveitamento de disciplinas de pessoas que fizeram outros cursos e entram aqui na instituição, ela tem uma única data no calendário e quando é muito curto esse prazo, e às vezes o aluno, quando ele está fazendo a rematrícula, está pedindo aproveitamento de matrícula, ele perde prazos e acaba não tendo aquela disciplina com o seu aproveitamento. Então, o que eles foram fazer? Essa é uma demanda dos alunos para a secretaria. Abrir um novo prazo, mais ou menos no meio do semestre, que nesse caso seria aqui de 22 a 26 de 8 a 17 de outubro, no meio do semestre, onde teoricamente os alunos não estão preocupados com rematrícula, com documentação, etc., já está tudo calmo, e eles sabem quais são as disciplinas que serão ofertadas no próximo semestre. Então eles já podem preparar a documentação, pedir a validação, o aproveitamento. Existem as reuniões de colegiado que eles vão deferir ou indeferir, e aí quando for a rematrícula, ele já sabe se ele está dispensado ou não daquela disciplina. Evita ele fazer a matrícula e depois ele é dispensado e tem que tentar um outro encaixe na matrícula e às vezes acaba ficando com janela e sendo que ele poderia cursar uma outra disciplina. Então eu achei bastante pertinente e como já a gente quer lançar isso para que os alunos possam ir olhando as disciplinas, preparando a documentação, a gente aceitou a inclusão aqui. Então, fui claro. Então eu posso colocar em votação, então, os conselheiros favoráveis à inclusão desse período para solicitação e aproveitamento de estudos, por favor, manifestem-se. Ok, obrigada. Isto posto, são 3h23, a gente tem poucos minutos para conversar a respeito da inclusão da pauta. Gustavo, o conselheiro Gustavo Dantas, que fez a inclusão, por favor. Bom, como o tempo é curto, eu acho que vale só dar uma lidinha no texto, né? Todo mundo conseguiu ver? Não, né? Vou colocar aqui. Eu recebi esse relato do Luan, que me procurou na sexta-feira passada. Vou ler para vocês aqui. Alconcam, Campus Cubatão. No dia 26 de julho de 2018, foi solicitado no setor administrativo DAI, especificamente com a servidora Gisele Assunção de Andrade, a utilização do espaço escolar para que a Juventude e Revolução, organização de jovens que lutam contra toda forma de guerra e opressão, realizasse no dia 30 de julho uma conversa aberta com a juventude da região, tendo como principal tema de discussão a juventude e as drogas, Cava Subaquático Cubatão, perdas de direitos e apresentamos uma saída para tal retrocesso. Há um ano atrás foi solicitado a mesma solicitação do espaço escolar para poder organizar a juventude da região para a ida ao Congresso Nacional da União Brasileira dos Estudantes, CONUBES, e sem nenhum impedimento conseguimos realizar a reunião. No dia 26 de julho de 2018, Gisele Assunção nos informou que não seria possível que ela liberasse uma sala para que no dia 30 de julho pudéssemos reunir a juventude, alegando que na última solicitação, um ex-aluno chamado Pablo de Mello estava presente na reunião e que o mesmo estava impedido de adentrar ao âmbito escolar devido à sua expulsão, caracterizando, a nosso ver, uma perseguição à juventude.
Em seguida, informou que se realmente quiséssemos fazer a solicitação, deveria ser dirigido ao setor da CAI e, posteriormente, realizar uma solicitação ao diretor-geral. No mesmo dia, fomos ao setor CAI, conversamos com o servidor Sérgio Rolá Escobar, apresentou-se a organização a ele e a necessidade da realização da reunião. Ele informou que deveríamos escrever um texto solicitando espaço. Sem muita burocracia, porém seria necessário. No dia 28 de julho, foi protocolada a solicitação do pedido do uso do espaço no setor protocolo, e no mesmo dia foi entregue a cópia da solicitação junto à direção-geral, que no momento em que foi entregue estava de saída, porém leu o nosso pedido, e pediu para que fôssemos no dia 29 para entregar os nomes finais de quem iria e para que seja liberado uma sala de aula. No dia 29 de julho, fomos novamente falar com a direção-geral para passar os nomes finais de quem iria vir realmente. Exatamente às 12 horas do dia 29 de julho, foi orientado que estava liberado a entrada dos alunos da listagem e que seria liberada uma sala para a reunião. Porém, deixou claro que o aluno Pablo de Mello não poderia participar. Exatamente às 12h50, a atual diretora Ana Cláudia Oliveira de Almeida Nascimento informou por telefone absurdamente que não seria mais permitido a reunião no dia 30 de julho, alegando que foi muito em cima do tempo o pedido e que houve um problema na última solicitação. Por ser nova na atual gestão, não queria realizar algum problema. Informamos que é um absurdo, já que foi liberado e posteriormente cancelado. Entendemos que foi um extremo absurdo, principalmente com a juventude que hoje é a que mais sofre nesse momento da atualidade. Informamos que iríamos ao Instituto para que pudéssemos conversar o real motivo da retificação da decisão. Os companheiros Luan Felipe, Vicente Xavier e Daniel Victor foram conversar com a direção-geral do campus. Foi explicado a necessidade e principalmente a dificuldade que a juventude tem de se organizar para debater a situação política conjuntural atual, mas mesmo assim a Ana Cláudia não se convenceu de nossos argumentos e impossibilitou nossa entrada ao campus. No dia 30 de julho, com todo o impedimento que tivemos, realizamos em conjunto adentrar o Instituto Federal e realizar nossa reunião. Como um ato de resistência, porém, infelizmente fomos expulsos do Instituto, pois hoje a juventude não pode se organizar para debater a situação dos estudantes. E, infelizmente, ainda hoje sofremos com esse tipo de ação, onde somos proibidos da própria escola de nos organizarmos, uma vergonha, principalmente quando a reunião tem como finalidade discutir a situação política atual e, necessariamente, a questão de Cubatão e os impactos causados pela cava subaquática. Mas não é por essa razão que a juventude se desanimou. Encontramos um lugar na praça e terminamos nossa plenária. Só uma correção, tudo isso aconteceu em junho, não julho. No finalzinho do semestre. Não pode falar? Os conselheiros permitem... Gente, a gente tem pouco tempo, mas os conselheiros permitem que o Luan faça uso dos 3 minutos que tem, ou um pouquinho mais? Os conselheiros favoráveis, por gentileza, já que permitiram a pauta, eu imagino que devam todos ser favoráveis. A maioria também. Bom, boa tarde a todos. Bom, é um pouco difícil nessa nossa atual conjuntura, tanto do nosso país, mas principalmente a gente tentou redigir esse texto justamente para tentar entender, né, junto com a direção, principalmente junto ao Conselho de Campos, como uma resposta desse real motivo. Né? Hoje, a juventude, não fala a nossa juventude da Baixada Santista, não só a nossa juventude do Instituto Federal, mas a juventude como um todo, ela luta contra uma série de retrocessos, contra uma série de fatos que está acontecendo hoje, que vai acontecer amanhã e que isso não vai mudar hoje, não vai mudar amanhã. E infelizmente, a gente tem dificuldade de organizar a juventude.
Não é fácil chamar um companheiro, chamar um aluno e discutir o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo no nosso país, porque eles mesmos se sentem retraídos. Ah, o cara vai falar de política, diz que é um saco no pé, que não sei mais o que. Então, a própria juventude, ela se esquiva dessa necessidade de discutir, que é o principal. Hoje a gente sofre com a questão do nosso refeitório. Uma culpada dessa parte é o próprio estudante, que talvez não briga ou não luta pelo seu direito, né? Então, essa necessidade é uma necessidade de suma importância nesse qual Estado, né? Então, esse manifesto, essa carta, né, principalmente para a gente entender qual foi esse motivo da primeira aceitação, depois da negação, né, e que deixe um pouco claro, né, também talvez para a própria percepção de que talvez um companheiro que foi um ex-militante da Juventude de Revolução, depois preferiu seguir por outros caminhos. O porquê, né, já que a escola ela é aberta a todos. Bom, já são 3h30, obrigada, Luan. Eu tenho, em função, eu li esse documento agora, né, agora que eu digo hoje pela manhã, quando eu vi a inclusão de pauta. Alguns conselheiros eu sei que ficaram sabendo agora pela leitura. Tem algumas pessoas que foram citadas nesse documento que não estão presentes, nem a Gisele, nem o próprio diretor, que teve acesso a isso. Eu não lembrava disso, porque quando eu li dia 30 de julho, eu estava aqui dia 30 de julho, eu dei aula dia 30 de julho, aí a Ana Cláudia que me falou, não, isso foi tudo em junho, e realmente eu saí em férias dia 26 de junho, então eu não fiquei sabendo o que aconteceu, se aconteceu. Então eu não sou a melhor pessoa para conduzir. Eu acho que isso aqui a gente poderia passar as pessoas que são citadas para que elas possam vir aqui e colocar as razões que você está questionando para que elas possam vir se explicar. Eu acho que só a Ana Cláudia sozinha aqui não vai conseguir responder uma série de questionamentos que tem a ver com o apoio ao ensino e com a direção geral. Então, enquanto presidente, eu coloco, até por causa do horário, como a gente tinha combinado no início da reunião, a conselheira Sueli teve que sair porque as pessoas já estão aí, né, foi atender. Eu gostaria que é uma discussão que vai demandar mais tempo. Então, não sei, Gustavo, se eu posso colocar isso em votação para que a gente coloque como pauta para a próxima reunião, para poder ter um pouco mais de calma e pedir, passar esse documento para as pessoas envolvidas, para que elas possam vir aqui e colocar o seu posicionamento. Além da Ana Cláudia, que já está aqui, que foi citada, mas também ficou sabendo agora há pouco. Eu entreguei na hora do almoço, ó, se está sendo citada. Tá bom, foi bem assim mesmo. Ela estava almoçando e... então eu vou colocar em votação. Os conselheiros que concordam com a situação de levar isso como pauta para a próxima reunião ordinária, passando esse documento para os envolvidos, e eu já convido, se isso for aprovado, que o Luan esteja aqui, né, na próxima reunião, por favor manifestem-se. Os favoráveis, por favor. Então, eu agradeço a compreensão de todos, mas eu acho que sem o embasamento a discussão não seria... Ela se torna rasa. Ela se torna rasa e não se chega a conclusão nenhuma. E assim as pessoas podem vir aqui com todas as informações. Ok? Então, como não tem mais pauta, eu peço que os conselheiros assinem a ata, pelo amor de Deus. Muito obrigada. E estamos sem a nossa conca moça.